Assim como os discípulos enfrentaram dúvidas, medos e incerteza, também enfrentaremos desafios semelhantes em nossa jornada de fé. A aparição de Jesus após a ressurreição renovou a esperança, trouxe alegria e fortaleceu a convicção dos discípulos, mesmo em momentos de fraqueza. Essa mesma presença viva de Cristo pode transformar nossas vidas hoje, trazendo esperança renovada e fé inabalável. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pois é, chegamos na última lição desse trimestre, né? O segundo trimestre de 2025 vai se encerrando, vai deixar saudades, né? Aquele trimestre com aquele gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que seus alunos vão sair, né, desse trimestre com uma melhor compreensão sobre o Evangelho de João, sobre Jesus Cristo na ótica joanina. Então esse trimestre, com certeza, assim como os outros, né, foi muito bom, foi muito edificante para nós como professores, para nós que, além de professores, somos alunos, né, da Palavra de Deus, né? Sabia que você, professor, né, o professor, ele é, na verdade, o maior aluno, porque ele é o que tem que estar aprendendo mais e aprendendo sempre. Então, aprendemos bastante coisas, né, e esse trimestre vai chegando ao fim, essa revista que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, lembrando, né, que foi uma revista comentada pelo pastor Elienay Cabral, né, que sempre tem trago muito benefício para o estudo, né, da Bíblia Sagrada. Então, vamos para a lição 13. Essa lição está programada para ser ministrada no dia 29 de junho de 2025. Gente, como eu sempre digo aqui, tem link lá na descrição para você poder baixar subsídios para sua aula, tá bom? E também links para você poder baixar a revista e o livro de apoio, tá? Também aproveito para falar com você, para você ir na playlist que nós estreamos, Não Deixe a IBD Morrer, tá? É uma campanha que a gente está tendo, já coloquei lá o primeiro vídeo, é o resultado da nossa enquete, o atual panorama da Escola Bíblica Dominical no Brasil, tá? E em cima desse diagnóstico da IBD, nós vamos colocar aí outros vídeos com apoio para a sua Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então nós estamos se empenhando nisso, ajudar a sua Escola Bíblica Dominical, tá bom, gente? Para nós começarmos, eu já vou começar então colocando o vídeo aqui dessa campanha para você entender, tá bom? E aí a gente volta para darmos início a essa lição maravilhosa. Antes de entrarmos para a aula, eu quero convidar você a participar da nossa campanha Não Deixe a IBD Morrer. Se a IBD da sua igreja está sofrendo por algum problema, está estagnada, se você é superintendente, professor, pastor, ou um aluno que quer ajudar seu professor, você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá nós vamos estar tratando disso. Você sabia que na maioria das igrejas do Brasil, a Escola Bíblica Dominical não tem tido um sucesso? Ou ela estagnou, parou, não cresceu, ou ela está diminuindo e triste, mas algumas não existem mais EBD. A sua igreja é aquela igreja que já colocou a escola dominical 6 horas da noite para 7 horas começar o culto? Fala a verdade para mim, isso está dando certo? É importante que se tenha um horário bom para estudar a palavra de Deus. Agora, é bem verdade que os seus alunos precisam se interessar, porque como que eu vou acordar na minha folga, o único dia que eu tenho para ficar com a minha família, o único dia que eu tenho para dormir até tarde, o único dia que eu tenho para ficar em casa? O que vai me fazer acordar às 7 horas da manhã, me arrumar, tomar meu café e ir para a Escola Bíblica Dominical? Para ouvir um professor que só conta testemunho? Para ouvir uma aula que não é dinâmica? Só ler revista? Então, gente, a gente quer te ajudar. Se você faz isso, não fica com vergonha, a gente também não vai querer saber se você faz, mas que você precisa mudar. Tem lideranças que não investem bem na Escola Bíblica Dominical, tem professores que não se capacitam para dar aula, e tem alunos que não se interessam. Então a gente quer tocar nesses pontos e ajudar você, tá bom? Professor, superintendente, pastor, ou você que é só aluno e quer ajudar a sua Escola Bíblica Dominical, quer dicas para vencer isso? Vamos vencer isso junto, não vamos deixar a IBD morrer. Clica no link, entra no nosso grupo, porque nós vamos ajudar a sua IBD. Não vamos deixar a IBD morrer, tá bom? Irmãos, para você que ainda não é inscrito, tá? Eu vou te deixar esse convite, tá? Se inscreva, não vai custar tempo nem dinheiro. Você só vai se inscrever, tá?
você vai dar o seu like, o botãozinho do joinha, tá? E você vai, ao se inscrever, ativar também o sininho das notificações. E aí você vai ser avisado cada vez que nós colocarmos algum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então faz tudo isso porque você nos ajuda bastante o canal, e a gente continua aí tentando te ajudar com a permissão de Deus. Para você que já é inscrito, meu amigo, minha amiga que está sempre com a gente, uma novidade também, mais para frente eu vou colocar aqui os comentários de vocês, tá bom? Eu peço para comentar, você comenta, então eu acho nada mais do que justo te responder, né, primeiramente, te dar atenção, e eu quero colocar aqui os comentários, a galera que já está lá no grupo Não Deixa EBD Morrer, a galera que está no grupo no WhatsApp Colégio do Discípulo, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou colocar o comentário de vocês aqui, e meu carinho muito especial por você, meus agradecimentos. Esse canal vem crescendo para a glória de Deus, já passando dos 6.000 inscritos, e vamos aí se empenhando para fazer mais para o reino de Deus, que ele cresça e nós venhamos sempre diminuir. Então, meu carinho muito especial por você, você é inscrito, tá? Mas esse recado também é para você. Deixa o seu like, dá o seu joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, manda no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, compartilha, tá bom? E também comente. Para você que está se inscrevendo hoje, deixa aí comentado, estou me inscrevendo, tá bom? Deixa o seu nome, deixa a sua cidade, diga pra gente de onde você está assistindo esse vídeo. Você já é inscrito? Quantas lições você assistiu aqui nesse trimestre? Deixa nos comentários. É a primeira lição? É a segunda? Deixa a sua opinião desse trimestre. O que você achou desse trimestre? O que você achou que poderia ser melhor? O que você tem como opinião, tá bom? E deixe suas sugestões também pra gente, tá bom? Que nós vamos examinar com muito carinho, tá bom, gente? Então, eu quero começar com você, como sempre, orando, pedindo a Deus graça, sabedoria, e que Ele seja conosco mais uma vez, em mais essa lição, que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Não me deixe só, ore comigo em nome de Jesus. Pai, entramos em mais uma lição, Senhor, e eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco, nos dê a revelação da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a trazermos a Tua palavra com excelência. Ilumine cada professor para que ele possa dar essa aula e todas as outras que o Senhor permitir com excelência. Se conosco, toma nossos alunos debaixo da Tua graça e de Tua misericórdia, e que nós possamos assim entender melhor e aplicar a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E juntos, claro, seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Vamos ver, para nós entrarmos de vez nessa lição, a retrospectiva desse trimestre. Vamos então relembrar o que nós estudamos nesse trimestre, o segundo trimestre de 2025. Na primeira lição, nós vimos o tema O Verbo que se tornou em carne. Na lição 2, vimos o novo nascimento. Foi o encontro de Jesus com Nicodemos e as verdades para a nossa vida espiritual. A lição 3, a verdadeira adoração. Aqui foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Na lição 4, Jesus, o pão da vida. Então vimos como Jesus é o nosso sustento espiritual. Lição 5, a verdade que liberta. Então vimos que Jesus é a verdade. Lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Na lição 7, nós estudamos Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui foi o milagre da ressurreição de Lázaro e as verdades espirituais para a nossa vida. Lição 8, uma lição de humildade, onde Jesus na ceia lava os pés dos discípulos, dando a eles o exemplo de humildade, de serviço, né? Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Então nós vimos que Jesus, somente Ele, é o caminho, é a verdade, e só Ele pode nos dar a vida eterna. Na lição 10, vimos a promessa do Espírito. Jesus prometeu deixar o outro consolador, e cumpriu, tá? Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na lição 12, nós estudamos do julgamento à ressurreição, que foi a última lição estudada aqui no canal. E nessa lição, nós descrevemos o contexto da prisão e condenação de Jesus, também explicamos o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E nessa lição também incentivamos os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado
e a morte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem por título Renovação da Esperança. Tá? Nós teremos uma live sobre o resumo desse segundo trimestre. Tá? No trimestre passado nós tivemos o resumo do primeiro trimestre, que foi uma bênção, com o pastor Joiade Serra, pastor amigo nosso do canal Veritas Apologética, e foi uma bênção. O pastor Joiade é lá de Minas Gerais, é um amigo nosso, é um professor, mestre no ensino, e a live foi muito boa. Acredito, né, a primeira live já foi boa daquele jeito, então acredito que a segunda vai ser melhor. Talvez essa live será só na outra semana, tá? Mas eu vou deixar avisado aqui e em todas as nossas redes sociais. Mas fique atento, porque teremos a live do resumo deste trimestre, tá bom? Vamos agora falar apenas da lição, tá? Prometo que não tem mais recado, não tem mais nenhum assunto, vamos falar da lição, porque essa lição está muito boa, é a lição de encerramento desse trimestre, e o texto áureo dela está em João, capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. A verdade prática diz que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, a ressurreição, ela é a base da esperança cristã. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto culminante da história da salvação, a pedra angular da fé cristã, conforme 1 Coríntios 15, do 14 a 17. A ressurreição é a prova suprema da divindade de Cristo, porque a ressurreição não foi um mero milagre entre outros, foi a declaração de Deus ao mundo de que Jesus é, de fato, o seu Filho. O termo grego dikaiosis para justificação não é um ato jurídico de perdão, mas a declaração de justiça recebida pela fé com base na obra consumada de Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo é o protótipo da nossa futura glorificação. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, trouxe o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 3 ao 8. João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. Na terça-feira, João capítulo 21, versículo 24. João deu testemunho do que observou. Quinta-feira, João capítulo 20, versículo 9. E também o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. A fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus. Quinta-feira, João, capítulo 20, do 11 ao 16. Maria Madalena avistou o Cristo ressurreto. Sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 8. O apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto. E sábado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. Então, a aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Com base nessa afirmação, o primeiro tópico dessa lição vai abordar a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando sua presença viva e triunfante. O segundo destaca o impacto dessa revelação, que trouxe a esperança e um profundo sentido de alegria. E, por fim, o terceiro tópico explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos, especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24 até o versículo 31. João capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos,
e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes. Entretanto, a sua residência não era mais terrena, porque ele não estava mais restrito como nos dias de sua carne, conforme Hebreus 5:7, porque já estava glorificado em corpo celestial. Na primeira aparição de Jesus como ressurreto, ele apareceu apenas a uma mulher, Maria Madalena, no capítulo 20, versículo 14. Na segunda aparição ressurreto, Jesus foi visto por seus seguidores, homens e mulheres, e o cenário é outro. O sepulcro continua vazio, e agora os discípulos, ainda assustados, se escondiam dos olhos do povo. Mas esses homens e mulheres, onde todos estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, não esperavam qualquer surpresa. Eles estavam em uma casa de algum conhecido na periferia popular da cidade de Jerusalém. Todos os discípulos estavam em expectativa e dominados pelo medo de se exporem fora daquela cidade. Já era tarde daquele primeiro dia da semana, quando Maria Madalena levou os discípulos a mensagem de que teria visto e falado com Jesus ressurreto. Mas eles estavam céticos de que Maria Madalena tivesse falado e visto Jesus vivo. Talvez imaginasse que Maria Madalena tivesse alguma alucinação, porque em suas mentes aquele grupo de homens e mulheres ainda estava dominados pelo medo dos judeus e sentiam-se desamparados. A verdade é que os discípulos haviam fugido para suas casas por ocasião da prisão de Jesus, ficado apenas de longe Pedro e João, conforme o relato do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 32, também no capítulo 18, versículo 8, e no capítulo 19, versículo 27. 2 daqueles discípulos, Pedro e João, foram ao local do sepulcro e constataram que estava vazio e viram apenas o lenço que haviam colocado sobre a sua cabeça e os lençóis. Vendo esses objetos enrolados e colocados à parte, voltaram para suas casas, versículos 6 ao 8. 8 dias mais tarde, depois de terem recebido o Espírito Santo, todos os discípulos estavam escondidos, com portas trancadas, em um cenáculo alugado. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, por 3 vezes lhes disse: Paz seja convosco. Capítulo 20, 19, também no 21, e ele torna a repetir no versículo 26. Vejamos então o nosso mapa mental. O mapa mental ajuda você? Você usa o mapa mental na sua lição? Deixa nos comentários se o mapa mental ajuda você a organizar melhor a sua lição. A intenção é essa. A palavra-chave dessa lição é esperança. No contexto bíblico e teológico, esperança é uma expectativa ativa e segura de que Deus vai cumprir o que prometeu. Tá? No sentido hebraico, tikvá literalmente significa corda, né? Linha. É algo que liga, que conecta o presente a um futuro esperado. No sentido hebraico, riachal significa esperar pacientemente, aguardar com confiança. E esperança no grego, que é a palavra mais comum nesse idioma, no Novo Testamento é elpis, não significa um tomara que aconteça, né? Mas sim uma expectativa confiante baseada na fidelidade de Deus. Então nós temos, primeiro, uma esperança comum, que é uma esperança natural. Segundo, uma esperança falsa, que é uma esperança enganosa. Terceiro, a esperança viva, que é uma esperança espiritual. E quarto, que está conectado com essa esperança viva, é a esperança escatológica. É a esperança nas promessas de Deus. Então, gente, os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é analisar a importância da ressurreição de Jesus
como prova de sua vitória sobre a morte. Em segundo lugar, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E em terceiro, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. No primeiro tópico, nós vamos ter 3 subtópicos. O tema do primeiro tópico é a aparição de Jesus Cristo. Subtópico 1, Pai seja convosco. Subtópico 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. E subtópico 3, preciosas lições. O segundo tópico, também com 3 subtópicos, tem como título A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Subtópico 1, o medo deu lugar à esperança. Subtópico 2, a tristeza deu lugar à alegria. E subtópico 3, esperança e alegria. O terceiro tópico tem como título A aparição de Jesus, convicção fortalecida. Também com 3 subtópicos. Primeiro, as dúvidas dissipadas. Subtópico 2, fortalecimento da fé. E subtópico 3, fortalecimento da esperança. A introdução dessa lição diz que chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, fomos convidados a renovar a nossa esperança. O tópico 1 tem como título A aparição de Jesus Cristo. Subtópico 1, Paz seja convosco. Subtópico 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. E subtópico 3, preciosas lições. Vejamos o primeiro subtópico, Paz seja convosco. Bom, era de manhã bem cedo quando Jesus conversou com Maria, no versículo 1, no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Na tarde daquele dia, no versículo 19 já era de tarde, os discípulos, 10 deles, no versículo 24, estavam reunidos em uma sala, talvez o lugar da última ceia. Estavam cerradas as portas, porque eles estavam com medo dos judeus. E João escreve isso no versículo 19. Os líderes dos judeus suspeitavam, sem dúvida, de qualquer reunião dos discípulos de Jesus. Então é nesse cenário, Jesus chegou e o versículo 19 relata que ele pôs-se no meio. João não comenta e nem precisa fazê-lo. Existem especulações de como Jesus entrou. Jesus atravessou a porta, que Jesus atravessava a parede com o novo corpo, que nós também vamos atravessar. O fato é que a Bíblia não relata como. E também nós vemos que Jesus, por exemplo, no caminho de Emaús, ele está conversando com os discípulos, dois discípulos, na verdade, e de repente ele some. Então, como João observa, nós temos que observar, as portas estavam fechadas. E ele observa como, por exemplo, no caso dos lençóis arrumados no sepulcro, e nós também temos que observar que a pedra não foi removida da entrada do sepulcro para que Jesus pudesse sair, mas para que eles pudessem chegar ao sepulcro e dar testemunha, tanto eles quanto Maria. Então, Jesus não precisava retirar a pedra para ele sair. Mas vamos lá, as palavras de Jesus ao entrar foi paz seja convosco. Uma apresentação normal, uma saudação normal no contexto hebraico. Mas nesse contexto, versículo 21, versículo 26, e também à luz da promessa de João 14, 27, parece ser um lembrete de sua paz, porque ele tinha prometido que ele deixaria uma paz, ele daria essa paz para os seus discípulos. E também é um lembrete, como diz um teólogo, que eu não me recordo agora o nome, me perdoe, mas ele diz que esta paz não está em conflito com as dificuldades da vida, mas é a paz alcançada através da luta contra o mundo hostil e da vitória contra este mundo. O que Jesus novamente ensina é que a paz oferecida por ele não é ausência de problema, mas é ter paz em meio aos problemas. Ele já tinha ensinado isso no cenáculo, na última ceia, em João 14, 27. Mesmo com todos os ensinamentos que se estenderam do capítulo 13 até o capítulo 17, até Jesus ser preso no capítulo 18, os discípulos estavam com medo.
eles sentiam-se desprotegidos. Então Jesus entra naquele lugar com o seu corpo glorificado e levou paz aos homens amedrontados. Observe que ele fala por duas vezes. Nesse contexto aqui do versículo 19 e do versículo 21. Ele fala uma terceira vez, mas aqui ele fala por duas vezes. Paz seja convosco. A primeira paz refere-se à paz com Deus, fundamentada no sacrifício dele na cruz. Por isso ele mostrou a eles as suas mãos e o lado do seu corpo. A segunda paz trata-se da paz de Deus, que vem da presença dele conosco, como por exemplo, Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, ele comissiona os seus discípulos a assumir o lugar dele como embaixadores de Deus no mundo, como ele disse que eles haveriam de fazer no capítulo 17, versículo 15 ao versículo 18. Então, vejamos aqui, a paz seja convosco, que está dividida em duas partes. A primeira parte é para a gente entender a tipologia e implicações práticas. Essa paz que Jesus declara 3 vezes, eu citei as 2 vezes aqui que ele fala a paz antes de Tomé estar no cenário, tá bom? Depois ele vai citar uma terceira vez quando Tomé está no cenário, tá bom? Para você não achar que há contradição. Ele falou 3 vezes, paz seja convosco. 2 Tomé não estava. Na terceira que ele aparece, com Tomé ele também fala da paz, tá bom? Então essa paz é a paz que reconcilia o pecador com Deus, é a paz que restaura a comunhão quebrada e a paz que capacita e envia, porque ele, depois de desejar a paz, ele os envia. Então Jesus diz, paz seja convosco. Grego, airene rimim. Logo após ressuscitar dos mortos. A primeira vez que ele pronuncia essa bênção é João 20:19, quando os discípulos estão trancados, cheios de medo dos judeus. Medo, culpa, confusão e insegurança reinam ali. Segundo, a paz como cura para a culpa. Eles haviam abandonado Jesus. Pedro negara 3 vezes e a maioria fugiu do Calvário. Estavam quebrados por dentro. Quando Jesus diz paz seja convosco, ele está curando feridas emocionais e espirituais, assim como ele faz hoje, ele pode fazer. Declare isso na vida dos seus alunos. A paz como nova aliança. No hebraico, paz, você sabe, é shalom. E shalom não significa apenas ausência de guerra. É plenitude, harmonia, restauração e reconciliação. A segunda parte de paz seja convosco é um resumo com textos bíblicos. Então nós temos aí a referência, contexto e ensinamento. Olha que rico esse cartaz. Do EBD Mais Subsídios, na direção do pastor Joiade Serra. Lembrando que tem no link, tá? Sempre repito, tem na descrição o link das redes sociais do pastor Joiade Serra. Então a referência, João 20:19. O contexto é que Jesus aparece aos discípulos amedrontados, e o ensinamento é a paz como restauração. Em João 20:21, Jesus liga a paz à missão apostólica. Então aqui é paz como comissão. Em João 20:26, Jesus aparece a Tomé e aos outros. Então aqui é paz como cura divina. Em Isaías 53:5, que diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, é o contexto, então, da profecia da paz conquistada pela cruz. O ensinamento é a paz como resultado do sofrimento de Cristo. E, por último, Romanos 5:1, que, sendo justificado por Cristo, temos paz com Deus. Então, o contexto aqui, a justificação traz paz com Deus. E o ensinamento prático é paz como reconciliação. Vejamos, então, o segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Então, as aparições de Jesus ressurreto, obviamente, evidenciam o fato da sua ressurreição. Porém, existem muitas outras evidências da veracidade da ressurreição de Cristo. Uma delas é a própria pedra removida. Na manhã daquele domingo, a primeira coisa que impressionou as pessoas que se aproximaram do sepulcro foi a posição pouco usual da pedra, de quase 2 toneladas, que tinha sido colocada na entrada do sepulcro. Eu sei que a gente está acostumado, né, a ver aquela imagem, aquele desenho da entrada do sepulcro e a pedra do lado. Mas sabe o que chama a atenção? É que todos os autores dos evangelhos mencionam a remoção da grande pedra, né? E a palavra grega para rolar é kúlio. Entretanto, cada evangelista adiciona uma preposição diferente para explicar a posição da pedra, né? E no grego, assim como no inglês, para mudar o sentido ou dar maior intensidade a um verbo, se acrescenta uma preposição. Em Marcos 16, a preposição utilizada é aná, né, que significa acima, preste atenção, ou para cima. Então, assim, a preposição junto com o verbo rolar fica anáculio, que significa rolar alguma coisa para cima de uma ladeira ou inclinação.
para Marcos ter usado esse verbo, deveria existir uma ladeira ou uma inclinação descendo em direção à entrada do sepulcro, né? E de fato a pedra estava tão longe, né, em cima da ladeira, que o evangelista Lucas ele usou a mesma raiz da palavra cúleo, mas acrescentou uma preposição diferente, que no caso de Lucas foi apo, que pode significar que, de acordo com o léxico grego, uma separação de, no sentido distante. Então, apocúlio significa rolar um objeto a partir de um outro objeto, no sentido de separar ou de distanciar dele. Então, o que Lucas está dizendo é que a pedra estava muito longe. Então, de fato, né, a pedra estava em uma posição ladeira acima e longe do bloco do sepulcro. Que o próprio João, aqui no capítulo 20, ele teve que usar um outro verbo grego, que é airo, o qual significa levantar alguma coisa e levar para longe. Então significa que a pedra ela foi rolada para cima, o oposto, e ela estava longe do sepulcro. Tá? E uma outra evidência da ressurreição de Cristo é o próprio sepulcro vazio. De que adiantaria a pedra removida se o sepulcro continuasse ocupado? Não, é o que eu sempre digo, a maior vitória da igreja não é a cruz vazia. A maioria das cruzes ficavam vazias. Os condenados, os mortos, eram tirados da cruz. A maior vitória é o sepulcro vazio. Os discípulos não foram para outro lugar pregar a ressurreição de Cristo. Eles foram pregar em Jerusalém, onde, claro, que se eles pregassem algo falso, a mensagem seria contestada. A ressurreição não poderia ter sido sustentada nem por um só momento em Jerusalém, se o túmulo tivesse ocupado. Até mesmo as falsas acusações de que o corpo de Jesus fora roubado atestam que o túmulo estava vazio. Isso é uma evidência que ele ressuscitou, o que também é atestado por afirmações históricas. Eu sei que para a gente não precisa disso aqui. Para a gente só o que a Bíblia diz já é fato. O Espírito que habita em nós confirma isso. Mas é bom a gente ter essas informações, tá? Para refutar aqueles que duvidam. As fontes cristãs estão presentes em todo o Novo Testamento, mas temos também fontes não cristãs. Tradições, tanto romana quanto judaica, que reconhecem o túmulo vazio. Essas fontes variam desde o historiador Flávio Josefo, né, uma compilação de documentos judaicos do V século, o próprio Talmud judaico, Tácito, Plínio e etc. Entre também outras fontes pagãs. Isso é chamado de evidência positiva de uma fonte hostil, tá? Que é a forma mais forte de evidência histórica. Em resumo, significa que se uma fonte admite o fato que decididamente não é a seu favor, então o fato é genuíno. Eles, querendo contestar a ressurreição, acabam afirmando que realmente o túmulo estava vazio. Então, as aparições de Jesus ressurreto confirmam o fato de sua ressurreição também. É interessante que, ao estudar um evento da história, é importante investigar se há um número suficiente de pessoas que foram participantes ou testemunhas oculares do evento, as quais ainda estejam vivas quando os fatos foram publicados. Isso é de suma importância para dar validade à exatidão do relato publicado. Se o número é suficiente, as pessoas podem ser interrogadas quanto à informação publicada. Por exemplo, se nós tentássemos afirmar a existência de uma cena em menos de 5 testemunhas oculares estivesse viva num período não inferior a 20 anos após o acontecimento, nosso caso não teria muita credibilidade, podendo ser refutado. Em outras palavras, quando se escreve um livro sobre um determinado evento, a exatidão do seu conteúdo pode ser confirmada se um número razoável de pessoas estejam vivas na época de sua publicação, forem testemunhas ou participantes do evento registrado. E um outro fato, um outro aspecto que comprova a narrativa da ressurreição é que a primeira aparição de Cristo, do Cristo ressuscitado, foi para as mulheres e não para os discípulos. Então Jesus aparece primeiro para Maria Madalena e as outras mulheres. E isso deve ter causado um certo embaraço para os discípulos, né, que constituíam um círculo mais íntimo de Cristo. De acordo com os próprios princípios judaicos de provas legais, né, as mulheres eram testemunhas nulas, porque o testemunho das mulheres em geral não era considerado confiável. E assim, né, a reação inicial dos 11 foi compreensivelmente de suspeita e descrença. Então, novamente, se os relatos da ressurreição tivessem sido manipulados, as mulheres nunca teriam sido incluídas na história, ao menos como as primeiras testemunhas.
Então, vejamos as 10 aparições do Cristo, né, de Cristo ressurreto. Primeiro foi para Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, capítulo 20 de João, versículo 11 ao 18. A segunda aparição, né, seguiram-se as mulheres que retornavam da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Isso é registrado em Mateus capítulo 28, do 8 ao 10. Depois foi a vez de Pedro, em terceiro lugar. Isso é narrado por Lucas, 24 a 34, e Paulo também narra, em 1 Coríntios 15, versículo 5. Em quarto lugar, ele aparece aos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Isso está relatado tanto em Marcos 16 quanto em Lucas 24. Em quinto lugar, ele também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, em Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20. E posteriormente, em sexto lugar, na presença de Tomé, em João capítulo 20 e também 1 Coríntios 15, versículo 5. A seguir, em sétimo lugar, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, em João capítulo 21. Em oitavo lugar, ele fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28, 16 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18 e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Em nono lugar, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, 7. E por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, em Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e também Atos capítulo 1. O subtópico 3 mostra preciosas lições. Então, uma primeira lição que a ressurreição de Jesus nos traz é que a ressurreição de Cristo é o ponto culminante da fé cristã. Ela é central e fundamental, e isso por vários motivos, seja teológico, históricos ou principalmente espirituais. Primeiro porque a ressurreição confirma a divindade de Jesus. A ressurreição ela valida todas as afirmações de Jesus sobre si mesmo, como o Filho de Deus, o Messias prometido. Romanos 1,4, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição entre os mortos. Em segundo, porque ela garante a nossa justificação. A ressurreição é a evidência de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus como pagamento completo pelos pecados. Romanos 4, 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo vence a morte e traz esperança de vida eterna. A morte é o maior inimigo da humanidade. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa garantia de vida eterna. 1 Coríntios 20 até o 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. A ressurreição é a base da pregação apostólica. A pregação dos apóstolos girava em torno da ressurreição. Sem ela, a mensagem cristã perde o sentido. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. A ressurreição é a fonte da nova vida para o crente. É a ressurreição de Jesus, né, o poder, né, que nos capacita para viver uma nova vida em santidade e obediência. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a ressurreição, além de tudo isso, nos assegura da segunda vinda e do juízo final. Então a ressurreição é a garantia de que Jesus voltará como juiz e rei. Atos 17, 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, em resumo, a ressurreição de Cristo é o selo divino sobre toda a obra da redenção. Sem ela, não haveria evangelho, né, as boas novas, não teria notícia boa, não haveria perdão dos pecados, não haveria vida eterna, não haveria igreja. É a ressurreição. Ela é o grande divisor de águas entre a fé verdadeira e uma religião vazia. Uma outra lição é o fato de que a ressurreição é um fato inquestionável, que assim como fortaleceu a fé e a certeza dos discípulos, fortalecem nossa certeza e a alegria de saber que Cristo está vivo. Portanto, confirma que Jesus é quem ele disse que é, garante a nossa salvação, nos dá a esperança da vida eterna
mostra que Jesus está presente hoje. Por estar vivo, Jesus continua atuando no mundo e intercedendo por nós, nos guiando e nos consolando através do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, 20, ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso motiva a nossa missão e testemunho. A ressurreição de Jesus fortalece a nossa certeza, porque ela confirma o que ele prometeu. Ela enche o nosso coração de alegria, porque significa que não estamos sozinhos. Temos um Salvador vivo, atuante e vitorioso. Podemos crer no amanhã, porque ele vive. Uma outra lição é que a ressurreição renova a nossa esperança e a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 a 16. Assim como ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos, seremos como ele é e estaremos para sempre com ele. Tudo isso só é possível porque ele ressuscitou e está vivo. Glória a Deus por isso. Vejamos 4 preciosas lições do Cristo ressurreto. A primeira é: a paz é o primeiro presente do Cristo ressuscitado. Em João 20, 19, 21, ele disse: paz seja convosco. A segunda lição é que a ressurreição é o selo de autenticidade da missão de Cristo. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição convosco. Terceiro, o Cristo ressurreto busca os corações feridos. Nós vemos isso lá no caminho de Emaús em Lucas 24. E quarta, a ressurreição dá um propósito inaudível. Ele disse: ide, em Mateus 28, e fazei discípulos. Portanto, o resumo desse primeiro tópico é que a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que ele está vivo. O segundo tópico tem como tema a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Subtópico 1, o medo deu lugar à esperança. Subtópico 2, a tristeza deu lugar à alegria. E subtópico 3, esperança e alegria. Subtópico 1, o medo deu lugar à esperança. Então, é fato, nós julgamos muito, criticamos muito os discípulos, mas temos que lembrar que a crucificação era um ato público e que a cena da crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, certamente foi algo traumático. Foram cenas fortes. Claro que filmes, as pinturas que mostram Cristo tranquilo, sabe, quase sorrindo ali na cruz, sem ferimento, certamente não estudaram sobre a crucificação, sobre a flagelação romana, ou não se atentaram a estudar os efeitos clínicos, como, por exemplo, o suar sangue de Jesus, um quadro clínico chamado de hematidrose. A hematidrose é um fenômeno raro, aparece em condições completamente especiais, durante uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. Ocorreu, então, uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos. O que isso significa? Significa que os vasos capilares se romperam. E aí o que acontece? O sangue se misturou com o suor. Então perceba como Jesus está debilitado. Jesus foi cuspido. Jesus foi esbofeteado. As suas vestes foi rasgada. Uma coroa tecida com galhos espinhentos perfuraram seu couro cabeludo, deixando sua face ainda mais coberta de sangue. Pense como que está a veste de Jesus toda ensanguentada, porque ele suou sangue. Como ele está fraco, porque ele já perdeu muito sangue. O seu rosto como está irreconhecível, ensanguentado, porque além de suar sangue, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O seu corpo, ele morreu, claro, vamos sempre destacar como homem, Deus não morre, então Deus não morreu na cruz, tá? Foi o Jesus homem. O seu corpo foi colocado num sepulcro, dilacerado, irreconhecível. Eu estou tentando te dar um panorama, tá, de como Jesus estava. Tá? Você quer ter acesso a esse comentário? É um comentário nosso, e ele é disponibilizado apenas no Telegram. Então se inscreve no nosso canal no Telegram, que você vai ter acesso a todo esse comentário que a gente prepara aqui. Então o profeta Isaías, ele profetizou que ele seria ferido pelas nossas transgressões, e ele usa um termo muito forte, é moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53:5. Então, gente, o fato é que toda essa cena de terror deixou discípulos com medo, frustrados e, por conseguinte, sem esperança. O mestre estava morto, e com ele a pouca fé que eles tinham também morre. No caminho de Emaús, narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 35, ilustra perfeitamente o estado emocional desses discípulos. Enquanto os outros discípulos estão escondidos, a Bíblia narra um encontro de Jesus com 2 desses discípulos, que vão caminhando, assustados e conversando sobre o ocorrido.
A pergunta de Jesus foi, no versículo 17, por que estás triste? O assunto e o semblante deles também eram ruins. Haviam relatos sobre a ressurreição, porém eles não acreditavam, a não ser que vissem o próprio Jesus ressuscitado. Olha o que eles dizem em Lucas 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então o problema deles é evidência sólida. Eles querem ver o Cristo ressuscitado. Porém, depois de uma conversa com o mestre, o coração deles ardeu. Olha o que eles dizem no versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Gente, deixa eu dar uma aplicação aqui. O que arde o teu coração é a palavra de Deus. Não queira essas emoções que tem hoje, mas é a palavra de Deus que tem o poder de tocar no seu coração. Então, o espanto e as emoções que eles sentiram estavam em completo contraste com o pessimismo destes discípulos quando começaram a caminhar para Emaús, desconsiderando completamente até os perigos, né, que os espreitavam na estrada semidesértica à noite. Mas eles retornam a Jerusalém alegres, trazendo boas notícias. O versículo 34 diz que os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, com isso, aprendemos que o Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então, do medo à esperança, 4 contrastes aqui no caminho de Emaús. Primeiro, o medo paralisa, a esperança impulsiona. Medo faz com que os discípulos saíssem de Jerusalém e se afastassem da missão. A esperança, quando eles receberam a esperança do Cristo, voltaram correndo para Jerusalém. Qual é a aplicação? O medo afasta do centro da vontade de Deus. A esperança nos conduz à missão. Segundo lugar, o medo obscurece a visão, a esperança clareia os olhos. Quando eles estavam com medo, os olhos dele estavam fechados. Versículo 16, eles nem reconheceram ele. Agora, quando a esperança toca eles, abriu-se os seus olhos no versículo 31. A análise grega, o termo grego para abriram, tá, indica uma revelação espiritual. Não é que eles estavam com o olho literalmente fechado e de repente abriram os olhos. Então, esperança traz discernimento espiritual. Em terceiro lugar, o medo alimenta o pessimismo, a esperança reacende a fé. Olha o medo. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, versículo 21. Agora olha a esperança. O coração arde ao ouvir as Escrituras, no versículo 32. Esperança faz lembrar que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Em quarto lugar, o medo isola, a esperança une. No medo, eles estavam só, 2 discípulos destacados, falando das dores. Na esperança, eles voltam para a comunhão dos 11, com uma mensagem alegre. Então, a esperança é contagiante. Ela nos reconecta ao corpo de Cristo. Subtópico 2. A tristeza deu lugar à alegria. Então, gente, como eu disse, eu citei um dos motivos deles estarem com medo, mas os discípulos estavam com medo dos judeus, o texto diz, e havia um motivo para isso. Vejamos os motivos pelos quais os discípulos estavam tomados por esse sentimento. Primeiro, medo de perseguição e prisão. Os líderes judeus, tanto fariseus, saduceus, os anciãos, os principais sacerdotes, eles haviam acabado de entregar Jesus à morte por crucificação. E aqui havia um risco real. Os discípulos eram conhecidos como seguidores de Jesus. É por isso que Pedro nega. É por isso que identificam ele. Não é simplesmente querendo saber das novidades, é denunciando. Esse aqui também é. Então era natural temerem que as autoridades judaicas agora os perseguissem também, acusando-os de serem cúmplices ou agitadores. O segundo fato para eles ter medo, eu já disse, foi o trauma emocional pela morte de Jesus. Eles estavam em choque, tristes e confusos com a morte brutal de seu mestre. Como eu disse, a crucificação ela era pública e humilhante, né? O medo emocional era agravado pelo trauma do que tinham testemunhado. Outro fator que contribuiu para o medo deles era a incerteza quanto ao futuro. Até aquele momento, João 20:19, muitos dos discípulos ainda estavam inseguros e não compreendiam plenamente a realidade da ressurreição. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles agora que Jesus tinha morrido. A maioria ainda não tinha visto Cristo ressuscitado pessoalmente. Um outro motivo era o clima de tensão em Jerusalém. Temos que lembrar que era um período de grande tensão social e política. Havia medo de revoltas e repreensão por parte das autoridades religiosas e romanas. Jerusalém estava cheia de peregrinos devido à festa de Páscoa, e qualquer movimentação de um grupo de seguidores de um mestre condenado poderia atrair represárias.
Por isso eles estavam trancados, com medo, né? Vimos aqui, pelo menos tentamos analisar aqui alguns fatores que trouxeram esse medo. Então eles se trancaram, eles estavam com medo. Mas Jesus, ele vai se apresentar a eles. E quando Jesus se apresenta aos discípulos, eles se alegraram. O texto diz em João 20:20, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Por quê? O texto diz, vendo o Senhor. Então, a aparição do Cristo vivo acendeu a alegria nos corações aflitos dos discípulos. Lá fora pode estar tudo bagunçado. Lá fora pode estar tudo de cabeça para baixo, mas onde Jesus está, tem paz, tem alegria. Hoje, a presença de Cristo em nossas vidas promove uma vida repleta de alegria no Espírito Santo, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 13. Então vejamos, a tristeza deu lugar à alegria. Da alegria, o espírito, da tristeza à alegria, o espírito da transformação. Características da tristeza. Claro que antes de verem a Cristo, tá? Reclusão por medo, versículo 19, a tristeza fecha portas físicas e emocionais. E isso, nós estamos na geração que mais vemos isso, gente. Ausência de direção. Sem um Cristo ressuscitado, eles não tinham um propósito claro. Terceiro, silêncio e paralisia espiritual. A tristeza profunda gera inércia. Não há louvor, não há movimento. E quarto, coração desacreditado. A tristeza tende a sufocar a fé, como uma nuvem escura sobre a esperança. Agora, após verem Cristo, eles se alegram. Quais são as características da alegria? Primeiro, alegria pelo reconhecimento da presença real de Jesus, no versículo 20. A alegria nasce quando os olhos espirituais se abrem. A transformação do medo em paz, versículo 19 ao 21. A alegria de Cristo não é só entusiasmo, é paz profunda que desbanca o medo. Renovação espiritual, no versículo 21. A alegria do Cristo ressuscitado reaviva o propósito. Agora eles têm uma missão clara e divina. A alegria os põe de volta ao caminho. Terceiro subtópico, esperança e alegria. Bom, gente, a Bíblia mostra a esperança e a alegria como virtudes do cristão. Paulo mostra a esperança juntamente com a fé e o amor em 1 Coríntios 13:13. A palavra grega para esperança é elpis, que significa esperança, expectativa confiante, confiança em Deus. Não é uma esperança incerta, como em português, né? A gente tem esperança naquele sentido de tomara que dê certo. No grego bíblico, elpis transmite a ideia de uma expectativa segura e firme, baseada nas promessas de Deus e sempre aponta para o futuro, com certeza de cumprimento, especialmente em relação à vida eterna, à volta de Cristo e à salvação. Portanto, esperança está ligada a Cristo e a sua ressurreição dos mortos. Olha o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, pela sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Elpis, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Em Colossenses 1:27, Paulo também usa elpis, quando ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. E, além da esperança, a alegria também é um tema recorrente no contexto bíblico e está associada à presença e ao favor de Deus. Ela é vista como uma demonstração da presença do Espírito Santo na vida do crente, trazendo consolação, força e esperança. A alegria também é considerada uma virtude do fruto do Espírito, juntamente com o amor, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, lá em Gálatas 5:22. É interessante, então, observar que a alegria não se limita à mera felicidade passageira, mas é uma característica profunda que permeia a vida do cristão, mesmo em meio à adversidade. A palavra grega para alegria é chará, que significa alegria, júbilo, regozijo, contentamento. Refere-se a uma alegria profunda e espiritual que vem de Deus. Não depende de circunstância externa. É relacionada à presença de Deus, à salvação e à ação do Espírito Santo. Sendo assim, tanto esperança quanto alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então, o resumo dessa segunda parte é que a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Vamos então para o terceiro tópico, que tem por título A aparição de Jesus, convicção fortalecida. Subtópico 1, as dúvidas dissipadas. Subtópico 2,
fortalecimento da fé. E, subtópico 3, fortalecimento da esperança. Subtópico 1, as dúvidas dissipadas. Então, Jesus ele já havia aparecido para as mulheres, em João 20, do versículo 15 ao 17. Elas contaram aos discípulos que, por sua vez, não acreditaram, pois, apesar de ver o túmulo vazio, não viram Cristo ressuscitado. Lá em Lucas 24, 24, como eu disse aqui, eles disseram para Jesus, olha, as mulheres falaram que viram, né, ele, mas os discípulos que foram até lá não viram o corpo dele ressuscitado. Então, o problema deles é que eles não tiveram constatado que Cristo ressuscitou porque não viram ele ressuscitado. Então, Jesus vai aparecer para esses 10, do versículo 19 ao versículo 24. 10 porque Judas, né, morreu e Tomé não estava presente na ocasião. E o mesmo problema vai surgir aqui. Quando os discípulos vão contar para Tomé, Tomé declara que só creria se o visse e o tocasse. Na lição 5, né, nós estudamos sobre o capítulo 14 de João, e naquele episódio, né, onde Jesus declara ser o caminho, a verdade, a vida, a verdade que liberta, né, o tema da lição, nós vimos um Tomé duvidoso, né, um Tomé que se mostrava com dúvidas, no versículo 6 do capítulo 14 de João. No episódio da ressurreição, Tomé ele se mostra cético. Ele queria evidências físicas e concretas para crer. E aí o que Jesus faz? Do versículo 26 ao 27, Jesus ele aparece novamente, agora com foco em Tomé. Aí diz o texto do nosso texto áureo. 8 dias depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos e desta vez Tomé está presente. Jesus, conhecendo os pensamentos e as palavras de Tomé, mesmo sem ter estado fisicamente presente na primeira conversa, Jesus diz, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus oferece exatamente as provas que Tomé pediu. Jesus convida Tomé ao toque, no versículo 27. Jesus permite que Tomé toque suas feridas, mostrando que ele ressuscitou em corpo físico, com as marcas da crucificação. E aí, diante disso, Tomé ele responde com uma das declarações mais fortes de fé no Novo Testamento. Ele diz, Senhor meu e Deus meu, no versículo 28. Aqui Tomé ele reconhece não só que Jesus está vivo, mas também que ele é verdadeiramente Deus. Todas as dúvidas de Tomé foram dissipadas diante do Cristo ressurreto. Jesus termina com uma lição que alcança todos os futuros crentes. Ele diz assim, porque tu me viste, Tomé, tu crê? Bem-aventurados são todos os que não viram e creram. Então, Jesus ele afirma que maior ainda é a fé daqueles que, sem o ver fisicamente, creriam na sua ressurreição. Então, a presença de Jesus, ela tira nossas dúvidas, ela reacende a nossa convicção. Tá? Então, vejamos um pouquinho sobre Tomé, as dúvidas dissipadas. Antes, Tomé diz, se eu não vi, se eu não tocar, quando os outros disseram, vimos o Senhor, ele responde com a linguagem de quem crê, mas foi quebrado demais para se iludir de novo. A expressão grega usada no verso é forte. Eu não vou me atrever a ler. Não sou mestre em grego, mas aqui é a versão. E qual é a tradução? Se eu não vi, de forma alguma crerei. Aí continua. Tá? A outra, a continuidade no grego, oume, aí dá para me ler, né? É uma negação absoluta. Nem morto eu acredito sem prova. Isso reflete o coração humano depois da decepção, fechado, endurecido, racional ao extremo. Agora, Tomé crê e a fé é reconstruída. Tomé, ao ver e tocar, não faz só uma confissão racional. Ele explode em adoração teológica. Senhor meu e Deus meu. Essa é a mais alta declaração cristológica dos evangelhos. Tomé não apenas reconhece o Cristo ressuscitado, mas o identifica como o próprio Deus encarnado. Subtópico 2, o fortalecimento da fé. Assim como o Tomé, né, anticético, porém diante da maior evidência da ressurreição, né, o próprio Cristo ressuscitado, tendo visto e tocado, Tomé teve sua fé fortalecida ao ponto de proferir a maior declaração de fé entre todos os discípulos. Não há como conhecer o Cristo vivo e não ter convicção de sua fé. Certamente, gente, eu digo isso com toda a certeza do mundo. Tá? Aqueles que negam a divindade de Cristo, que negam a sua ressurreição, tá? Não tiveram um encontro real com ele. Nós temos exemplos bíblicos e históricos de pessoas céticas, de pessoas que já foram assim, mas que hoje afirmam com certeza a sua convicção e a sua fé no Deus vivo. Na Bíblia, Paulo talvez seja o maior exemplo.
né? Antes ele perseguia aqueles que proclamavam a ressurreição de Jesus. Porém, né, a caminho de Damasco, inclusive, para perseguir os cristãos quando teve uma visão gloriosa, em Atos 9, do 3 ao 6. Anos depois, o próprio Paulo conta o ocorrido ao povo judeu, afirmando que viu e ouviu Cristo glorificado. Atos 22, 6 ao 11. Para a igreja de Corinto, Paulo reafirma que viu o Senhor em 1 Coríntios 9, 8. E também aos coríntios, Paulo se inclui entre os que viram Jesus ressuscitado ao listar as aparições de Jesus após a ressurreição. Paulo diz, e por último de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, em 1 Coríntios 15, 8. Foi o encontro com o Cristo ressurreto que fez Paulo ter convicção do Evangelho. Olha só o que ele diz em Filipenses 3,10. Paulo diz que deseja conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Para Paulo, sem ressurreição não haveria Evangelho e nem esperança de salvação. Ele escreve em 1 Coríntios 15, 14 ao 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação que ele pregava, a nossa pregação e a nossa fé. Então Paulo era perseguidor por não crer na ressurreição antes da conversão. Paulo perseguiu os cristãos justamente por achar absurda a ideia, tá, de Jesus ressuscitado. Paulo não só parou de perseguir os cristãos, como passou a ser o maior propagador da fé na ressurreição. É isso que Jesus faz. Eu poderia citar muitos exemplos aqui na história. Tá? Então, gente, ter um encontro com Cristo ressurreto torna impossível continuar a duvidar. Porque isso, tá, é uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Do relato que Paulo fala em Efésios 2, da situação atual do mundo caído, longe de Deus, mortos em pecados e delitos, conforme ele cita em Romanos 1, do 21 ao 23. Quem encontra com o Cristo ressurreto passa a ter esse Cristo vivo dentro do coração. Isso gera em nós fortalecimento da nossa fé, convicção do que nós cremos. Amém? Então, o fortalecimento da fé e a rebeldia humana. O problema não é só dúvida, é rebeldia camuflada de ceticismo. Tem gente que mesmo vendo evidências, não crê. Porque crer significa mudar de vida, render-se, abrir mão do controle. Isso é muito bom falar isso aqui, por quê? Porque tem gente que crê no Jesus. Pergunta para um muçulmano, que ele vai dizer que Jesus era um ótimo profeta. Né? Agora pergunta se ele crê que Jesus é Deus, que Jesus pode trazer salvação, que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele não crê. Então ele teve conhecimento de evidência, de fatos, mas ele não teve encontro com Jesus de verdade, ele não creu de verdade. Então o próprio Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram. A incredulidade não é só falta de prova, é muitas vezes dureza de coração, como está em Cristo João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Teve gente que viu, que viveu com ele, mas não creu. A resistência ao Cristo ressuscitado é o mesmo espírito que negou os profetas, rejeitou o Messias e hoje ainda insiste em reinventar um Jesus filosófico, progressista ou moralmente simbólico. Mas o Cristo real ressuscitou com carne, glória e autoridade. Quem nega isso, nega a própria base do Evangelho. Para você que diz que Jesus não é Deus, que Jesus é Miguel, que Jesus é um anjo, que Jesus é um profeta, você não teve um encontro real com Cristo. Você tem evidência, você tem Bíblia, você tem história, você acredita, mas você não crê. Tá bom? Vamos ver o subtópico 3. Fortalecimento da esperança. Então, gente, como vimos, esperança está relacionada a coisas futuras. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui Paulo ele deixa claro que esperança é esperar o que ainda não aconteceu. Está confiando nas promessas. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, esperança e fé estão ligadas. A esperança projeta-se para o futuro, sustentada pela fé. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia e a base da nossa esperança futura na ressurreição de Cristo. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 15, 20 ao 22, quando ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. Quando Paulo diz que Cristo é as primícias, significa que as primícias eram a primeira parte da colheita, então a garantia de que o restante da colheita viria. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que creem nele também ressuscitarão. Nossa esperança está firmada na vitória de Cristo sobre a morte. Ele diz no mesmo texto que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação,
e também é vã nossa fé. Então também os que dormiram em Cristo, os que morreram, né, estão perdidos. Mas como Cristo ressuscitou, temos esperança certa da nossa própria ressurreição. Jesus ele prometeu a ressurreição dos crentes. Ele disse no próprio Evangelho de João algumas vezes, entre elas em João 11, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele disse em João 14,19, porque eu vivo, vós vivereis. A ressurreição futura será gloriosa. Paulo diz aos Filipenses 3, 20 e 21, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 4, que é o mais tradicional, acho eu, do 16 ao 17, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Portanto, podemos enfrentar a morte com esperança, sabendo que ela não é o fim. Temos a certeza da vida eterna, garantida pela vitória de Cristo. Somos chamados a viver hoje com os olhos na eternidade, esperando a ressurreição. E o resumo dessa terceira parte, da última parte da nossa lição, diz que a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. A nossa conclusão diz que, durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Portanto, conforme a leitura bíblica em classe dessa lição, podemos contemplar de que maneira a presença de Cristo pode revitalizar a nossa esperança nos dias de hoje, tal como aconteceu com os discípulos. Eu quero te convidar, então, a orar comigo. E nessa oração, eu te dou uma dica. Ore com os seus alunos por esperança, tá? Que é o tema dessa lição. A esperança no Cristo vivo, a esperança no futuro, a esperança nas promessas de Jesus, a esperança que Ele irá voltar, que nós iremos encontrar com Ele, os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Não me deixe orar sozinho, ore comigo. Pai, obrigado por mais esse trimestre, obrigado Senhor, porque Tu esteve conosco, Tu, Pai, nos sustentaste, nos deu a Tua palavra e nos ajudou a chegar até aqui. Senhor, com a Tua permissão, até o Senhor voltar, nos ajude a sempre ensinar a Tua palavra. Senhor, que haja em nós esperança, naquele que me ouve, que ficou até o final aqui dessa lição, renova a esperança. Que o professor dessa lição, ele possa ter autoridade do Espírito, como o Senhor já tem dado, para falar de esperança, orar por esperança, e que a esperança na Tua ressurreição seja reacendida nos alunos da nossa escola bíblica dominical. Senhor, obrigado pela Tua morte e ressurreição, e porque o Senhor está vivo. É por isso que nós podemos crer no amanhã. É o que nós agradecemos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, no próximo trimestre, nós vamos estudar, subordinados ao tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E a primeira lição tem como título A Igreja que nasceu no Pentecostes. Querendo Jesus, se Ele permitir e Ele não voltar até lá, eu espero você para essas próximas lições. Quer conhecer essa revista? Vai na playlist do terceiro trimestre, que está lá um vídeo muito bacana com a apresentação dessa nova revista, tá bom? Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Um abraço. Não perca o questionário também dessa lição, que brevemente nós vamos colocar aqui no canal. Deus abençoe sua vida. Um abraço.